Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a esta sessão do Building the Future com o tema O Paradigma da Omnicanalidade, onde iremos falar sobre os desafios e as ambições na prestação de um serviço integrado, atempado, mas acima de tudo personalizado. Aproveito desde já para me apresentar. O meu nome é Catarina Beja Cristão e eu sou responsável comercial de Business Applications da Microsoft Portugal. Hoje tenho o prazer de estar a moderar esta conversa e aproveito desde já para apresentar e agradecer a presença do Paulo Alexandre, vogal executivo do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, Sérgio Carvalho, Head of Marketing na Fidelidade, e Nunes Chiapa Cruz, Head of Digital Transformation na NOS. Muito obrigada por terem aceito este convite e estarem aqui presentes. Bom dia. Muito obrigado. Começo então a sessão por falar aqui de um tema que se encontra diretamente relacionado com a prestação de um serviço omnicanal, que é a experiência de cliente e sobre a constante questão que paira sobre as diversas organizações. O que é que poderíamos fazer diferente num contexto exigente e em constante mutação? A ubiquidade das tecnologias modernas está a causar uma mudança no comportamento dos clientes e é uma mudança sem igual. O que temos vindo a constatar é que as pessoas são capazes de responder a grande parte das suas necessidades diárias de qualquer lugar, a qualquer momento, através de qualquer dispositivo. Como resultado desta forma de interagir, as expectativas enquanto cliente, cidadão, paciente, também se estão a alterar. Os clientes de hoje são mais sofisticados do que nunca e esperam que as organizações com as quais interagem acompanhem exatamente essa tendência. Exigem um serviço mais responsivo e compromissos mais satisfatórios em cada passo da sua jornada enquanto cliente. Caso contrário, e cada vez com maior frequência, reclamam do serviço, do produto que adquiriram e com uma crescente facilidade mudam para a concorrência. Para competir neste contexto adverso, as organizações precisam de proporcionar compromissos mais propositados que construam relações duradouras com os seus clientes. Providenciar um serviço omnicanal, no meu entender, é a premissa base para uma experiência de cliente diferenciadora e impactante. Mas antes de aprofundar esta temática, eu gostaria aqui de distinguir a diferença que muitas vezes se torna dúbia entre multicanalidade e omnicanalidade. O que nós vemos com maior frequência no mercado é o mesmo serviço ser disponibilizado em diversos canais. E esta realidade designamos de multicanalidade, ao invés de omnicanalidade, que providencia ao cliente uma experiência consistente e integrada, de fácil transição entre canais, sem que o contexto esteja perdido. Para tal, providenciarmos este serviço efetivamente omnicanal, é importante e necessário e premissa base que todos os canais estejam interligados, que se disponibilizem aos clientes, estejam interrelacionados e que um pedido que é iniciado por e-mail possa ser esclarecido, por exemplo, por um bot e escalado por um agente humano que, por sua vez, poderá estar suportado por inteligência artificial. E, por último, este próprio serviço pode ser colmatado ou não por um atendimento presencial. No entanto, a premissa é que este serviço seja prestado sem interrupções e com um contexto associado, agilizando todo o processo e permitindo uma experiência diferenciadora e personalizada ao cliente. A jornada para a omnicanalidade, como todos sabemos, é longa e traz consigo um sem número de desafios específicos de cada indústria e está intrinsecamente também relacionada com a maturidade dos consumidores finais. E dando aqui então início à nossa conversa, começo por colocar uma questão ao Paulo. Aqui no contexto hospitalar, em relação à saúde, o que nós temos vindo a ver é que a teleconsulta passou a fazer parte da vida de muitos utentes, que mesmo apesar de alguma senioridade decorrente da situação pandémica, habituaram-se a este novo normal. No entanto, a pandemia veio acelerar um processo que já antes tinha sido iniciado. E a minha questão é, num serviço caracterizado pelo canal presencial, qual tem sido a receptividade e a satisfação dos pacientes na utilização de canais digitais? Olá, Catarina, obrigado pela questão. De facto, a omnicanalidade ou a multicanalidade num serviço como um hospital ou como os cuidados de saúde são serviços muito personalizados e altamente conservadores, tem sido um grande desafio. E a colocação da telesaúde, pelo menos nos últimos 2 anos, teve um incremento muitíssimo grande e, sobretudo, ao nível, como referiu, das consultas, das teleconsultas. A recepção dos doentes tem sido ótima.
porque lhes evita muitas deslocações, até num momento de pânico e de grande medo, tem, de facto, trazido uma comodidade de poderem estar em casa, poderem estar no seu emprego e terem a sua consulta, e passaram a ser muitas vezes os nossos pacientes a exigirem esse e a sugerirem por que não termos uma consulta, um serviço de saúde através destes canais. Claro que depois há aqui dificuldades de quem está a começar, digamos assim, toda esta forma de trabalhar. Não há uma preparação. Fazer uma videoconsulta ou uma terapia através de vídeo não é a mesma coisa do que fazer uma consulta presencial. E, portanto, isso para nós é um desafio ainda grande, é um trabalho ainda a fazer. E mais do que tudo é esta cultura que nós temos muito conservadora de pensar que sabemos tudo o que os clientes querem. E como falou, a omnicanalidade implica uma premissa de base, é que tenhamos muito claro qual é o percurso do doente, qual é que é a jornada do doente. E na saúde temos aqui uma complexidade um pouco maior, é que a jornada do doente é interminável, desde a pré-conceição até à morte. As coisas, o mundo felizmente evoluiu e hoje não temos um serviço de saúde, temos um sistema de saúde, em que o doente vai ao serviço público, vai a vários serviços privados, portanto, escolhe como qualquer outro produto, escolhe aquilo que no momento acha mais adequado para si. Como é que circula a informação? Como é que na saúde conseguimos que os doentes possam eles próprios manifestar as suas necessidades a cada momento e não estarem sujeitos aos serviços lhe dizerem quando e o que é que precisa, é um desafio para nós, e a telesaúde vem-nos colocar perante o espelho do nosso atraso em relação a outros setores, e vamos ouvir o Nuno e o Sérgio daqui a pouco falar em setores de facto muito mais desenvolvidos do que nós nesta área, mas temos sido empurrados pelos clientes. Algo que na saúde não estamos, e sobretudo na saúde pública, naturalmente, não estamos muito habituados a que aconteça à exigência dos pacientes. Isto para nós tem sido uma jornada também muito interessante, mas a qual ainda estamos a começar, mas com muitas expectativas. Sim, sem dúvida, mas acho que tem sido um trabalho muito interessante e vemos aqui o Covid como um impulsionador desta digitalização e que, no fundo, vem aqui abrir portas a uma nova interação e formas de interação com, neste caso, os pacientes. E pegando aqui em formas de interação e canais, eu gostava de colocar aqui uma questão ao Sérgio, porque o que nós temos vindo a ver é que no mercado português, assim, um pouco antes, prévio a toda esta pandemia, não havia muita adesão numa fase inicial aos bots. No entanto, com esta necessidade de termos 24/7 um serviço sempre disponível, a partir de qualquer device e com uma aposta significativa por parte das empresas tecnológicas, nós temos visto que esta tendência tem vindo a alterar-se. E nós sabemos que recentemente a Fidelidade lançou o bot conversacional Maria, que no fundo veio alargar não só a força de venda, como também de suporte aos clientes. Qual é que é, no fundo, aqui o principal desafio desta coexistência de agentes humanos e virtuais, desta força de vendas muito mais alargada? Obrigado, Catarina, pela questão. Acho que é um ponto muito importante. Falamos de omnicanalidade, falamos de experiência. Bom dia a todos também. Aquilo que é uma preocupação neste tema é assumir que, desde logo, nós acreditamos na nossa realidade e falámos já foi aqui comentado pelo Paulo, as pessoas têm uma necessidade, o contacto presencial tem o seu lugar, tem o seu valor a existência aqui de outras formas de interação que a omnicanalidade viabilizou são complementos e não devem em si ser substituição. Portanto, nós vemos estes bots conversacionais têm vindo a ganhar muito espaço, a tecnologia tem ajudado, o tema do tratamento da língua português tem aberto aqui caminho. Há ainda passo a percorrer, como é óbvio. No entanto, estamos hoje em dia confrontados com situações em que apenas a capacidade humana não é suficiente. O caso mais evidente, e tanto a Maria como também outros bots que estamos a lançar em breve, teremos uma Sandra também na área dos assistentes patrimoniais, relaciona-se com temas muito simples em que, em casos e o exemplo aqui é fenómenos climáticos, situações como já aconteceram no passado recente, em que temos uma tempestade que provoca uma quantidade de danos muito grande num curto espaço de tempo, a capacidade de atendimento que normalmente está planeada não seria eficiente para responder a todas as necessidades que são levantadas. E, portanto, o exemplo da Maria na zona da assistência ou da Sandra no caso da abertura de sinistros, por exemplo, no caso de danos na propriedade, são casos em que nós podemos facilmente escalar a capacidade para garantir um nível de serviço que é o adequado. Obviamente temos aqui desafios humanos, que é a adaptação das pessoas,
depois estas novas tecnologias e as melhorias que daqui decorrem. Portanto, é um caminho que estamos a percorrer com bastante entusiasmo. Sabemos que vai nos ajudar a libertar o tempo das pessoas e, sobretudo, dos agentes e dos colaboradores que fazem atendimento para se focarem naquilo que é importante, que é a venda aconselhada. E, portanto, nós vemos isto como uma oportunidade de melhorar a relação humana que temos entre os nossos clientes e as equipas da fidelidade, porque substituímos trabalho administrativo por estas novas ferramentas como os bots conversacionais. Portanto, creio que há um benefício global para todas as partes, tornando a experiência ainda melhor e, claramente, isto é o princípio da omnicanalidade posto em prática. Sem dúvida. Muitas vezes que nós falamos de omnicanalidade, centramos muito na experiência do cliente e o que é que queremos, no fundo, providenciar ao cliente, mas há esta componente, que é, no fundo, termos as nossas pessoas focadas exatamente no que acresce em valor e não, muitas vezes, em tarefas rotineiras. Mas pegando novamente no tema da experiência do consumidor, e como nós sabemos que eles estão cada vez mais sofisticados e estamos a competir cada vez mais num contexto adverso, a base de conseguirmos ter aqui uma fidelização por parte dos clientes é termos aqui as relações duradouras, conhecer quais é que são as suas preferências, saber quais são as necessidades, por que canais é que eles preferem, no fundo, ser abordados e que quando posicionamos uma oferta, que essa oferta é contextualizada à necessidade do cliente. E aproveito, Nuno, já agora para colocar uma questão, que é, então, neste contexto totalmente adverso, como é que é possível providenciar um serviço omnicanal, mas não esquecendo esta parte da personalização? Olá, bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite e é um enorme prazer partilhar este painel aqui com os restantes colegas. Não é uma pergunta de todo fácil de responder. A resposta honesta é estamos todos a tentar encontrar o caminho, penso eu. Pronto, e nesse sentido, na pergunta que fizeste, talvez alterar a palavra fidelização por lealdade, não é? Porque aquilo que nós procuramos essencialmente é a lealdade e ela vem da satisfação e que, por sua vez, a satisfação é potenciada pela personalização, exatamente como tu descreveste como resultado final. Nesse sentido, aquilo que para uma empresa como a nós ou outras utilities é bastante diferente é que a tua introdução inicial diz tudo. Nós fomos desenhados em décadas de ser multicanal e estava muito bem. Portanto, nós fomos pensados para multicanal. E, de repente, concorremos numa realidade no qual as expectativas dos clientes estão postas, sobretudo por empresas puramente digitais, em omnicanal, que têm o caminho muito mais fácil do que nós, porque não têm uma história. Por outro lado, eu tenho o caminho mais fácil noutra dimensão, porque tenho uma história. E isto tem tudo a ver com mudança, não é? E nesta manhã que nós estamos a discutir futuro, essencialmente isto obriga as pessoas a pensar futuro. E sobre isso, a maneira como nós pensamos condiciona muitas vezes o resultado final. Nesse sentido, o que nós, na nós, acreditamos é que para pensar diferente, o primeiro pensamento é o que é o digital. Pronto. E o digital, para nós, deixou de evoluir como ser um canal de venda ou um canal de serviço, mas uma cola total de uma experiência personalizada que queremos. O que é que isto quer dizer? Porque quer dizer um bocadinho a consequência da segunda derivada de pensamento sobre o que é omnicanal. O nome engana, porque omnicanal parece que estamos a falar de canais. Não tem nada a ver com isso. O centroide da omnicanalidade é a pessoa que está a interagir connosco. Isto é muito diferente do multicanal. Ora, se o centroide é a pessoa, então a questão é, se a pessoa se movimenta e comunica connosco em diferentes momentos, em diferentes tempos e tem gostos que têm que ser respeitados, que é o oposto que é feito na multicanalidade, cujo foco é o modelo operativo da empresa, então isso leva a uma nova forma de pensar. Eu diria quase que para empresas clássicas de utilities é rodar 180% a lente do que nós olhamos e em vez de estar centrado no modelo operativo, estar centrado naquilo que é a jornada de cliente e nessa personalização que tu falas. Eu sistematizaria que este pensamento tem, diria, 3 grandes lentes. A primeira questão, aquilo que estamos aqui hoje de manhã, pensar futuro, não é? Como é que se pensa futuro? E pensar futuro é tirar as pessoas da zona de conforto e dizer assim, ok, o que é que tu acreditas que isto ia ser em 2025? Portanto, pensar sem restrições. E no nosso caso, é o que nós temos desenhado o que é que deve ser a jornada de cliente em 2025. Depois,
esse pensamento, porque muitas vezes está assente em tecnologia e temas que a data de hoje não dominamos, obriga a trabalhar com a incerteza, ou seja, a trabalhar em coisas que a data de hoje podem não estar boas, mas que seguramente terão um potencial completamente diferente. Portanto, tenho a certeza que a Maria e a Sandra já são ótimas, mas no futuro vão ser ainda melhores. E quando se pensa futuro, tem que se pensar não aquilo que já conseguimos, mas aquilo que pode ser. Pronto. E tem incerteza subjacente a isso. E depois, no finalmente, se nós estamos desenhados para multicanalidade, é irreal pensar que pode ficar tudo igual. Portanto, temos que nos transformar de forma completa e isso obriga muito pensamento de mudança e muitas sessões como estas para abrir cabeça e para pensar de forma diferente. Ao fim do dia, a tecnologia, por mais incrível que pareça, parece uma parte mais fácil, mas sem dúvida tem que ser bastante coberta em temas como o digital, os apps, os sites, os bots, a inteligência artificial, o digital marketing, aquelas coisas todas que podíamos ficar aqui horas a falar. O que eu acho interessante sobre isto, e o que eu, parecendo que não estou a responder ao tema da personalização, o problema não é o objeto da personalização, é como lá chegar. Okay? E isso, certamente que ainda vamos aqui trocar um conjunto de ideias sobre algumas coisas. Para nós, a questão está mesmo em pensar futuro e não pensar o que conseguimos à data de hoje, o que é pensar no futuro, e isso implica, na nossa perspectiva, duas ferramentas que eu acho muito interessante que as pessoas que nos estão a assistir dominem, porque eu acho que são muito interessantes para esta incerteza. Uma são as técnicas de Service Experience Design ou Design Thinking, que sistematizam um conjunto de pensamento muito interessante para a experiência e não deixam sair do centroide cliente. E o segundo é ter uma lógica agile e não fazer projetos gigantes que achamos que sabemos que vai tudo acontecer e nos adaptando às coisas que vão acontecendo. Com isto, estou certo, que com muitos desafios pelo caminho, a nós, no caso concreto, vai cada vez mais trabalhar na lealdade dos seus clientes e respeitar as suas preferências e vontades, o que é, efetivamente, verdadeiramente a personalização. Concordo, sem dúvida alguma. E então, pegando exatamente aí num ponto que referiste, Nuno, e que tem a ver com nós cada vez percebermos melhor os nossos clientes e termos aqui novas capacidades de ser ágeis, coloco aqui uma questão então ao Sérgio, e é uma questão, já que o Sérgio é Head of Marketing da Fidelidade, coloco-lhe aqui uma questão que tem a ver então com este real-time marketing. Agora temos os canais disponíveis, temos a informação unificada e cada vez mais percebemos melhor qual é que é esta jornada do cliente e saber qual é que é o momento para aproveitar determinada interação com um cliente para lhe posicionar exatamente o que ele no fundo pretende. Vem no fundo a omnicanalidade trazer aqui uma nova oportunidade ao real-time marketing? Não, sem dúvida que sim. Finalmente, eu acho que agora começamos, fruto desta evolução, a ter realmente capacidade de fazer real-time marketing. Eu diria, estamos no início desse processo, ou pelo menos a experiência que temos aqui na Fidelidade, estamos no início. O grande desafio, desde logo, é termos aqui uma arquitetura de informação cada vez mais complexa. Temos muitos dados a serem, enfim, obtidos através deste mapeamento das interações dos clientes nos seus diferentes momentos, em diferentes canais. E o tema não é até identificar aqui oportunidades para termos uma abordagem contextual com o cliente, seja apresentação de oferta, seja resolver um problema, responder uma reclamação, prestar um serviço, dar assistência. O desafio que eu acho que se coloca sobretudo é também termos a capacidade dos nossos canais, na perspectiva interna, de responder a estas oportunidades da maneira adequada, ou seja, ser capaz de pegar nesse contexto, nessa informação que estamos a receber e agir de forma muito rápida, com níveis de serviço alinhados às expectativas. Nós hoje em dia não concorremos sectorialmente, ou seja, a Fidelidade não está a concorrer apenas com as outras seguradoras. Na perspectiva do cliente, nós estamos a concorrer com o Uber, com a Amazon, com o Google, em termos daquilo que é a perspectiva e a expectativa de nível de serviço. E, portanto, este, se calhar, é um dos maiores desafios, é equipar-nos para responder de forma rápida, ágil e da mesma maneira seamless como a omnicanalidade, para trazer essa experiência de real-time marketing. Portanto, este provavelmente é o maior desafio das organizações, pelo menos o nosso é. Já não é tanto um tema de tecnologia, já não é tanto um tema de informação, é sem sombra de dúvida pegar esta informação, encontrar situações que despoletem estas oportunidades de contexto e conseguir reagir a elas desta forma muito simples, porque as expectativas dos clientes, de uma forma geral, dos consumidores, estão a aumentar muito a proporção daquilo que são as melhores práticas que vão vir no mercado. E, portanto, este é para nós provavelmente um dos maiores desafios neste momento para poder tirar o máximo desta lógica contextual do real-time marketing.
Pegando nesse ponto dos níveis de serviço, que eu acho muito pertinente, nós também vemos que também as expectativas dos diversos clientes ou do consumidor final, por assim dizer, difere de indústria para indústria. E pegando exatamente nesse ponto dos níveis de serviço, eu gostava de perguntar ao Paulo que numa perspectiva de ganhos de eficiência, não só para prestar um melhor serviço ao paciente, mas também na gestão operacional de um hospital e consequente relação entre as várias pessoas que no fundo levam um serviço de qualidade ao paciente, esta utilização, esta articulação entre o canal digital e o presencial veio trazer aqui uma melhoria significativa? Catarina, eu penso que sim, até porque nós vivemos aqui não é uma contradição, mas enfim é quase, que preocupamos muito com a eficiência, mas o cliente preocupa sobretudo com a eficácia. Porque o que a pessoa quer no fim do dia é que o seu problema de saúde seja resolvido e depois então é que quer a eficiência, que seja resolvido rapidamente. A tolerância que os doentes têm para connosco, presumo que seja bem diferente do que terão com a nós ou com a fidelidade em determinado momento. Mas nós não podemos olhar para isso como uma vantagem, isso é mais um desafio que nos acrescenta aqui. De facto, há o que já se falou aqui, muito clássico, de ganhos de eficiência por automatizar atividades que não têm mais valor acrescentado, que podem ser automatizadas por toda essa via. De facto, é importante a digitalização. Mas mais do que isso, e também já se falou aqui, é mudar todo o nosso modelo de negócio. Nós falamos no percurso do doente, nós falamos na experiência do doente, mas mais do que tudo é a coprodução de cuidados. Com a procura de cuidados cada vez maior, nós temos que aceitar que a coprodução de cuidados, e o digital vai nos permitir isso, que o futuro é que cada um de nós possa, na sua farmácia, ou receber em casa um kit, em que possa fazer análises, possa fazer alguns meios de diagnóstico, que tenha também, dentro da experiência, a possibilidade de consultar e de ter uma primeira opinião, digamos assim, sobre os resultados que tem e depois sim interagir com o profissional. O que nós temos que tirar dos nossos serviços é exatamente aquilo que não tem valor acrescentado, confiar que o cliente também sabe alguma coisa, que também pode ajudar na cocriação e na coprodução dos seus cuidados, e com isso ganharmos eficiência por essa via, que é, no fundo, para o cliente a trabalhar para nós. Enfim, não é uma expressão muito feliz, mas é verdadeira. E nós aqui na saúde consideramos isso muito pouco viável ainda, vemos muito pouco. O 2025 para nós é muito longínquo, não é? Agora as pessoas não aceitam isto. Se as pessoas podem comprar e fazer tudo, se nós podemos em casa imprimir em 3D coisas fantásticas, mas porque é que não podemos fazer uma análise a nós próprios, uma coisa simples, que já existe, que há no mercado? Portanto, o mundo tem evoluído muito rapidamente, os nossos modelos de negócio o nosso modelo de negócio não tem evoluído assim tão rapidamente, mas é inevitável que avance, porque nós também temos que ganhar, além da eficácia, que não pode ser comprometida de maneira nenhuma, mas nós temos que ganhar eficiência, porque os recursos, face àquilo que é a procura crescente, e a procura em saúde é crescente, é muito elevada e há de ser cada vez mais, não nos permitem ficar agarrados a modelos que têm também, como falámos há pouco, décadas, ou século no nosso caso, em que nós éramos aqui as grandes sapiências e que as pessoas faziam aquilo que nós lhes mandávamos. Hoje um doente não faz um exame ou não toma um medicamento sem perguntar para quê e porquê, e se aquilo tem efeitos adversos ou não tem. Temos que nos habituar a isso. Incorporar isto no omnicanal. Bom, eu não vejo uma situação que não seja essa, porque de facto são as ferramentas que nos permitem ter doentes autónomos, profissionais centrados naquilo que fazem a diferença, que é a interação humana quando ela é verdadeiramente necessária. Sem dúvida. E um ponto que ficou muito importante, que é, no fundo, as pessoas estão à espera de poder fazer elas já um conjunto de coisas, nomeadamente análises. Nós vemos hoje em dia o teste do Covid, é algo que nós passamos a fazer a nós próprios, mas também aqui telemonitorização e a monitorização de pacientes em que eles próprios têm uma autorresponsabilização sobre os dados que eles também estão a facultar. De antes pensar que nós pensamos em tensão arterial, ninguém sabia, precisávamos ir à farmácia para alguém nos dizer se estávamos ou não. Hoje em dia as pessoas têm em casa e fazem essa monitorização e já estão cientes do qual é o impacto dos resultados que têm. Mas é isso, é que cada vez mais os clientes finais estão dispostos também a providenciar um conjunto de dados na expectativa do serviço que lhes é prestado também seja cada vez melhor. E como última pergunta deixo aqui ao Nuno,
Qual é que é este desafio da unificação dos dados para prestar efetivamente um serviço omnicanal? É um grande desafio, como quase tudo o que nós aqui falamos, mas se calhar fazer aqui uma analogia que tem o desafio dos dados é igual ao desafio da evolução da multicanalidade versus omnicanalidade. O que é que isto quer dizer? Nós crescemos em silos, ou seja, tudo o que está a crescer geralmente tem a sua própria pista. E às vezes isso é bastante vantajoso para temas de velocidade. Se vocês olharem para uma empresa, esses silos, os silos das empresas geralmente estão transpostos para os silos de dados. Por exemplo, no caso de uma empresa de telecomunicações, há silos de utilização de produtos e serviços, há silos dos canais digitais, silos dos canais tradicionais, silos das informações que temos em sistema sobre os clientes. Portanto, a primeira dificuldade é exatamente unificar estes silos. Para que efeito? Porque o que nós queremos dos dados, os dados são a fundação daquilo que nós, de facto, olhando para o futuro, acreditamos no potencial da inteligência artificial para essa tal personalização e que em si encontra padrões onde um ser humano não o vê. Esses padrões servem para criar uma coisa que, aliás, a própria Microsoft está a dar nomes assim aos seus produtos, não é? Que é a visão 360 de cliente. E, portanto, esta visão 360 de cliente não são mais atributos sobre a pessoa estáticos, não é? Quando é que nasceu, qual é o seu nome, mas produtos inferidos através dos dados. Ora, isto é muito fácil de dizer, a dificuldade, e a pergunta que me fizeste relativamente aos dados, é que de facto há aqui toda uma mecânica operacional de uma empresa para o fazer, que assenta num conjunto de nomes finos, que andamos todos atrás e que precisam muito de investimento. Há pessoas que confundem que o investimento é tecnológico, mas não o é também tecnológico. E, portanto, a maneira como as empresas trabalham, em coisas que sabemos todos os nomes por o desafio ser muito premente, nos temas de data governance, data cleaning, todas aquelas maneiras de trabalhar em conjunto, potenciam aquilo que é o que um ser humano normal já aprendeu, que é para conseguirmos falar uns com os outros, temos que partilhar uma linguagem. Em dados, partilhar uma linguagem é simplesmente conseguir cruzar dados e ter chaves únicas. Isso leva-nos a uma discussão de qual é o tipo de tecnologia que junta estes vários silos. A mais recente, olhando para a frente, onde estamos todos a ver, é uma evolução grande em produtos chamados CDP, portanto, de conseguir correlacionar esta informação, mas, sobretudo, para quem está à volta destas coisas, eu penso que o grande desbloqueio é, em vez de trabalharem as várias competências que são precisas para isto, as competências de negócios, data scientists, os data engineers, estarem separados, trabalharem todos em conjunto, não para o objetivo dos dados em si, mas para o objetivo que tu tens estado sempre a desafiar-nos, que é o objetivo de negócio. E personalização pode ser falar com as pessoas na altura certa, propor-lhes a coisa certa, não falar com as pessoas na altura errada, prever eventos que regularmente acontecem, mas nós temos uma memória fraca e os dados têm uma memória longa. E este tipo de coisas obriga, de facto, a uma estratégia assente na inteligência artificial, lá está, com a lente 2025, tirando partido já em 2021, em 2022 e 2023, porque estas coisas demoram tempo. E seria essencialmente este o desafio que eu vejo dos dados, que está muito relacionado com as coisas que descrevemos todos aqui ao longo desta conversa. Infelizmente o nosso tempo está a chegar ao fim. Eu, por mim, continuaria aqui a conversa convosco, mas quero muito agradecer a vossa presença, a partilha de experiências e as visões sobre a omnicanalidade, um tema que temos visto que nos desafia numa base diária e que nos leva a repensar a forma de interagir e de servir de melhor forma os nossos clientes. Agradeço também a quem esteve presente a assistir à sessão. Espero que tenha sido do vosso agrado e estamos disponíveis para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.